Olá, amigos internautas, aqui quem fala é Maurício do canal Tutoriais para Tudo no YouTube, e na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como escolher o processador certo para o seu novo PC. Então se você está querendo montar um computador novo ou fazer um upgrade em um antigo que você já tinha, fique por aqui porque aqui você vai descobrir tudo o que você precisa saber na hora de selecionar um novo processador. Vale lembrar que esse vídeo também faz parte de uma playlist que ensina como escolher as peças certas para montar o seu novo computador ou fazer um upgrade. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. Vale lembrar também que esse vídeo está dividido em capítulos, já que ele é um vídeo um pouco longo, certo? Assim vocês podem ver certinho o capítulo que interessa mais para vocês, está na descrição. É só clicar lá e vocês vão direto para o tempo exato de vídeo, onde aquele assunto que interessa mais para vocês é falado, certo? Mas então, vamos lá aqui com a intro agora do vídeo. O processador do computador, também conhecido como CPU, que é a sigla de Central Processing Unit, que em português significa Unidade de Processamento Central. Ele é a peça mais importante do computador. É ele que processa os dados, né? E também é ele que vai ditar a compatibilidade de várias outras placas do computador, como a placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, etc. Então é muito importante você saber escolher corretamente qual é o novo processador que você vai estar colocando aí no seu computador. Isso pode ser um pouco difícil, visto que existem muitos tipos no mercado, com vídeo, sem vídeo, para usos específicos como overclock, por exemplo, com mais núcleos, menos núcleos, de marcas diferentes como Intel, AMD, gerações diferentes. Então, se você não faz a menor ideia de como escolher o processador certo para o seu novo computador, fique tranquilo porque nesse vídeo aqui você vai aprender. E para começar, do início mesmo, eu vou mostrar para vocês como descobrir qual processador vocês vão precisar aí para o seu novo computador, baseado naquilo que vocês vão fazer com esse computador, né? Baseado na utilidade que vocês vão dar para ele. Isso nos leva então ao primeiro ponto do nosso vídeo, que é definir qual o uso do seu processador, ou seja, definir qual a utilidade que ele vai ter no seu novo PC. Para que esse PC vai ser utilizado? É um PC de lazer, de trabalho, é um PC para jogos? Isso vai fazer toda a diferença, porque você tem que escolher um processador que dê conta do trabalho que você esteja querendo executar, do estresse ao qual você vai estar colocando aí ele na hora que você for estar utilizando esse computador. Então, a melhor forma de você começar a decidir isso é através dos pré-requisitos do que você vai estar querendo fazer. Por exemplo, vamos supor que você só queira assistir vídeos online e navegar em redes sociais, etc. Para navegação em si, praticamente qualquer processador dá conta, mas para você rodar vídeo, no caso, se você tiver um monitor ou uma Smart TV que tem uma resolução aí que suporta uma resolução de 4K, por exemplo, ou 2K ou Full HD, né, 1080p, você provavelmente vai estar querendo usar essa resolução ao máximo. Então, aí você teria que ter ou um processador com gráfico integrado que suporte essa resolução, ou então depois você colocar uma placa de vídeo dedicada, que é aquela separada que você vai encaixar na placa-mãe, que tem essa capacidade. No caso do processador em si, existem processadores que têm gráficos integrados e saem até bem baratos em comparação aos que não têm. Então, muitas vezes compensa você colocar um que já tenha o gráfico integrado. Além de você não gastar mais dinheiro com o processador, você vai estar economizando dinheiro de uma placa de vídeo dedicada. No caso desses processadores que têm o gráfico já integrado, na descrição dele você geralmente vai ver qual o gráfico integrado ele tem, seja ele da Intel ou da AMD, e dá para você ver, por exemplo, aqui, no caso desse Intel Core i5 de 10ª geração, dá para você ver que ele tem aqui nas suas características o gráfico integrado, certo? Suporte a 4K, resolução máxima em HDMI 1.4, que é o cabo, né? 30 fps, 4K, resolução máxima em DisplayPort, que é aquela outra saidinha DisplayPort, né? Ele tem 4K 60 fps, ou seja, você sabe que esse aqui você já conseguiria rodar um vídeo em 4K para você assistir filmes, etc. aí, tranquilamente, sem nem precisar de uma placa de vídeo separada, certo? Mais à frente no vídeo eu ensino vocês como identificar qual processador vem com vídeo e qual não vem, ok? Ainda observando os pré-requisitos, vamos supor que você queira rodar um aplicativo para trabalho. Sempre você vai encontrar na internet os pré-requisitos dos aplicativos. Por exemplo, um Photoshop. Estão vendo aqui? Ele pede uma coisa bem modesta aqui até. Ele pede um processador Intel AMD com 64 bits, que qualquer mais nova geração é 64 bits, né? Que tenha pelo menos 2 GHz, né? Ou mais, certo? Isso aqui é bem um requisito mínimo mesmo, tá? Pode ser bem melhor do que isso para você trabalhar com ele, inclusive, mas já é um ponto de partida para quando você está querendo entender qual processador você vai precisar, certo? Abaixo também tem os requisitos de vídeo, mas vamos ignorar isso por enquanto. No nosso próximo exemplo aqui, vamos supor que você queira rodar um Autodesk, que é um pouco mais pesado. Pode ver que procurando na internet eu encontrei aqui o requisito dele, né? O processador de 2.5 a 2.9 GHz. Isso aqui já entra na casa de um i3 ou um Ryzen 3, por exemplo, certo? Sendo que o recomendado é superior a 3 GHz. Ou seja, você pode colocar um melhor com certeza.
Abaixo também tem especificações da memória RAM necessária, resolução de tela com a qual ele trabalha, etc. Mas por enquanto a gente vai ignorar isso novamente porque nós estamos vendo mais aqui o processador no momento, ok? Então assim você já tem uma base se você quisesse rodar o Autodesk. Vamos supor que você quer jogar um jogo, que nem um Elden Ring que saiu agora recentemente. Vocês vão ver que aqui eu encontrei o requisito mínimo dele, certo? Mas sempre vai, em questão de jogos, pelo recomendado ou mais, certo? Porque o mínimo geralmente é para rodar o jogo em gráficos mínimos, reduzidos, o que não é interessante para ninguém. Geralmente você vai estar querendo rodar com tudo no máximo, ou pelo menos quase isso, né? E com um FPS de 30 ou 60 pelo menos aí. Para isso, então, você precisa de um requisito maior, geralmente, do que o recomendado. Mas como base, nós temos aqui requisitos, então, recomendados. Um processador Intel Core i7 de 8ª geração ou um AMD Ryzen 5 de 3ª geração. Aqui também está dando o pré-requisito da placa de vídeo, certo? Agora, o interessante, como eu disse, é sempre você colocar um pouco a mais do que é o pedido. Para você fazer isso, como que você poderia, então, estar fazendo para saber o que seria um pouco a mais? Principalmente porque existem vários modelos de processadores, várias gerações, né? Então você, para ter uma certeza melhor, você poderia fazer uma comparação entre eles daí para ver qual é melhor de fato, certo? Isso então nos leva ao nosso segundo ponto, que é faça comparações entre os processadores que você deseja adquirir. Para isso eu tenho aqui várias abas abertas no meu navegador com sites de comparação que eu vou deixar na descrição aí para vocês se vocês quiserem utilizar. Por exemplo, esse site da Versus aqui mesmo, ele tem essa opção. Vejam que eu vou aqui em categorias, aí computadores e acessórios e CPUs. Aqui eu posso então estar fazendo comparações com CPUs. O site ele compara várias coisas, tá? Não só isso, mas dá para mim fazer então essa comparação aqui. Notem que eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, só para mostrar para vocês mesmo, e aí a gente faz uma comparação com outra aqui para vocês verem qual que é a diferença e tal, né? Coloquei aqui um i3, colocar o i3 10ª geração F, que não tem vídeo. Depois eu falo mais a respeito disso, de como identificar se tem vídeo, não tem, etc. Então eu vou comparar ele com um AMD Ryzen 3200, certo? Coloquei aqui, comparei, estão vendo? Aqui então tem a comparação, o vencedor da comparação foi o Ryzen. Aqui tem todos os dados embaixo, a pontuação, etc. Então, com a ajuda de sites como esse, vocês conseguem fazer aí uma comparação boa e saber se o processador é melhor ou pior, certo? Eu tenho outros aqui na descrição, como eu disse, como esse User Benchmark, que é muito bom também. Com ele vocês conseguem fazer a comparação do mesmo jeito que eu fiz ali, só que também tem outras opções interessantes. Podem ver que ele tem aqui uma ordenação que serve para várias situações diferentes. Isso aqui é muito útil, por exemplo, Best User Rated CPU. Isso aqui seria os CPUs, no caso que tem a melhor pontuação aí dos usuários. Isso é muito importante, porque quando os usuários dão boa avaliação é porque realmente é uma coisa boa, certo? Aí tem Best Value for Money CPU, seria o melhor custo-benefício, né? E os mais poderosos aí, né? Só que seriam os mais caros, provavelmente, ok? Então dá para você fazer essa avaliação aqui, é muito útil para você ter uma ideia aí de qual seria mais interessante você escolher, certo? Tá aqui uma coisa que eu já até sabia que acontecia, que é o melhor custo-benefício. Ele aponta aqui o i3, e eu já sabia porque ele realmente tem uma potência muito boa e é bem barato. Mas enfim, então tem aí esses sites na descrição para vocês fazerem as comparações. Tem até um último aqui que é o Technical Sig, tá aí também, como uma terceira opção, certo? Então dessa forma vocês conseguem ter uma boa ideia já de que processador vocês iriam precisar para rodar aquilo que vocês querem no PC, certo? Já é um bom ponto de partida. Ainda nessa segunda etapa, eu vou mostrar mais uma última coisa aqui para vocês, que é para quem gosta de montar PC Gamer. Notem que eu abri aqui um vídeo no YouTube. Isso aqui é uma recomendação extra para quem gosta de montar PC Gamer, tá? Geralmente a pessoa fica na dúvida se o processador vai ou não aguentar determinada placa de vídeo para rodar junto ou não, se vai dar gargalo, etc. E nessa parte minha dica é a seguinte: tem milhões de vídeos de youtubers fazendo benchmarks de vários tipos de configurações, certo? Com todos os processadores, placas de vídeo que estão aí no momento, no mercado. Então é muito fácil você encontrar um vídeo aí que tenha o benchmark que você precisa. Por exemplo, eu pesquisei por Elden Ring e pesquisei por RX 6600 XT, que é uma placa que eu inclusive já adquiri, e um i5 10400F, para fazer aí um teste de performance, etc, para poder saber se de fato ele roda bem com essa placa, ou se ele não roda, se ele dá gargalo, etc. Em várias resoluções, estão vendo aqui, ó, 1080p, 1440p, 4K, e aí dá para você acompanhar, né, o desempenho dele, FPS, se ele vai enroscar ou não, certo? Se ele vai levar numa boa esse processador. Dá para você pesquisar também, como nesse outro exemplo aqui, se o gráfico integrado de um processador, por exemplo, vai conseguir rodar sozinho um jogo sem uma placa de vídeo dedicada, que nem no caso desse i5 com gráfico integrado aqui. Como vocês podem ver, eu pesquisei para ver o benchmark dele aqui em vários jogos, né? Dá para você ter uma ideia de quanto FPS ele consegue fazer sozinho, né? Só o processador mesmo, com o gráfico integrado.
Então, na internet você acha muito fácil isso, no YouTube principalmente. É só você pesquisar pelo jogo ou por um jogo parecido com aquele que você quer, com a configuração que você deseja comprar, processador, placa de vídeo, etc. Assim fica muito fácil você ver de verdade mesmo, né, na realidade, se ele vai aguentar bem ou não, certo? Isso é uma dica muito importante também, então. Agora nós vamos então para o terceiro ponto, que é saiba como identificar o que é o que nos processadores, certo? Tanto da Intel quanto da AMD. Isso é muito importante para vocês poderem ter uma ideia prévia antes de você já querer selecionar um processador, certo? Então vamos lá. Eu vou começar a falar para vocês sobre o número de núcleos e threads dos processadores. Felizmente a Intel e a AMD elas têm um processo similar, certo? A Intel tinha começado com isso, a AMD acompanhou, que serve para a gente ter uma base já em relação a essa potência e essa quantidade de núcleos e threads. Então, como funciona isso? No caso do Intel, o i3 tem uma quantidade de núcleos, o i5 tem mais, o i7 tem mais, o i9 tem mais, certo? Então, quanto maior o número, mais quantidade de núcleos e threads. No Ryzen também é igual, certo? Tem o Ryzen 3 que tem uma quantidade, o Ryzen 5 tem mais, o Ryzen 7 tem mais e o Ryzen 9 mais ainda. O número não quer dizer a mesma quantidade de núcleos e threads, tá? Não quer dizer que o i9 tem 9, nem o i5 tem 5, certo? Mas isso aí já serve como uma base para vocês saberem que quanto maior o número, mais núcleos e threads. Os Ryzen 3 e i3 geralmente são mais para uso doméstico, mais para uso de navegação, etc, certo? São um pouco mais lentos, por conta de não terem tantos núcleos, tá? Já o Ryzen 5 e Intel Core i5 já tem uma quantidade maior de núcleos que é mais interessante para quem usa geralmente o computador para jogar jogos, certo? Por que eu estou recomendando o Ryzen 5 e o i5 para jogos e não o i7 ou o i9? Não é que você não possa usar o melhor, pode. Só que o que acontece? A quantidade de núcleos no Ryzen 5 e Intel Core i5 é bem legal para usos com jogos, já que a maioria dos jogos, se não quase todos, vai se basear muito mais na GPU, que é a placa de vídeo dedicada, certo? Então acaba que não compensa você comprar um processador muito caro, sendo que os jogos não vão fazer tanto uso de todos esses cores que ele tem. Um Ryzen 5 i5 está de bom tamanho, você pode economizar dinheiro e comprar uma GPU potente, né, uma placa de vídeo potente que vai fazer muito mais sentido para você, vai dar muito mais custo-benefício. E eu posso falar para vocês que um i5, um Ryzen 5 roda tranquilo as placas de vídeo sem gargalo. Eu uso um i5 no meu aqui e rodo jogos em 4K 60 FPS com uma 6600 XT da AMD. Então, posso garantir que realmente dá certo. Agora, o i7, Ryzen 7 ou então i9, Ryzen 9, para que seria? Esses processadores são mais caros e têm mais núcleos, portanto, eles seriam geralmente para um computador bem mais multitarefa. Por exemplo, até pode ser usado um i7, um Ryzen 7 para games também, mas aí já seria mais se a pessoa quer rodar o jogo ao mesmo tempo que ela grava, usa chat, transmite em live e mais umas par de coisas ao mesmo tempo, sabe? Porque senão não vai fazer uso de tudo isso daí. Para quem é mais mexido no sistema aqui de computadores, deve ter notado já que quando você está jogando um jogo pesado, sobrecarregando a placa de vídeo, você mal usa o processador, né? Então é daí que vocês podem tirar essa base aí que realmente é desperdício se você pôr um processador muito forte. Então, geralmente o i7 ou o Ryzen 7 é mais aí para um PC que realmente vai fazer muita coisa ao mesmo tempo. O i9 e o Ryzen 9 então já sem comentários, né? É para um outro patamar aí. Realmente acaba que não faz muito sentido para vocês aí montar um PC com um processador desses. Não teria custo-benefício nenhum, né? É muito mais interessante economizar e comprar uma placa de vídeo boa depois. Uma vez então que a gente já falou sobre os núcleos dos processadores, agora eu vou comentar em relação às gerações. Cada nova geração, ela sai com uma potência superior à geração antiga, certo? Então, você pode tirar aí por base que um Intel Core i5 décima geração tem uma capacidade inferior ao Intel Core i5 11ª geração. Assim como um Ryzen 5 de segunda geração é mais fraco do que um Ryzen 5 de terceira geração. Mas como que eu sei de qual geração é o processador? Como que eu fico sabendo? Tem um monte de números na frente do processador, certo? Para você identificar de qual geração é o processador, é só você olhar o começo desse número então que vem logo à frente dele. No caso do Ryzen 3 Pro aqui, vocês vão ver que ele é de quarta geração, porque o primeiro número aqui é o 4 do 4350G que tem aqui na frente. Então ele é de quarta geração. No caso desse i5 aqui, ele é de décima geração. Ah, mas aqui tem dois números ao invés de um. Como que eu vou saber a diferença do 10 para o 1? Calma que eu já explico. Para vocês não se confundirem, no caso dos Core i, como eles já têm mais de 10 gerações, para vocês não confundirem tipo primeira geração com décima, leve em consideração que depois do número da geração tem mais 3 números. Então, no caso desse Core i5, ele é décima geração porque depois tem mais 3 números aqui, 400, certo? Então, ele é de décima geração.
Esse 3 que vocês estão vendo nesse outro exemplo, ele é de segunda geração, porque tem mais 3 números na frente, estão vendo aqui? Mais 100 na frente. Então, ele é de segunda geração. Em um último exemplo aqui, vocês vão ver esse outro i3, vão ver que ele é de quarta geração, porque tem mais esse 160, ó, mais 3 números na frente, 3 dígitos. Então, no caso dos processadores Intel, vocês tiram os últimos 3 dígitos aqui, e o que sobrar, no caso, vai ser o número da geração dele. Nos processadores da AMD, novamente, como vocês podem ver aqui, com esse Ryzen 3, vocês pegam só o primeiro número mesmo, porque não tem nem 10 gerações ainda, então não precisa se preocupar com os outros. É mais o primeiro número mesmo, que vai ditar qual que é a geração dele. No caso desse Ryzen 3 Pro, é de quarta geração, ok? Assim vocês sabem, então, de qual geração é o processador. Outros tipos de processadores, sem ser os Ryzen nem os Intel Core i, podem ter alguma variação aí nessa identificação. Aí qualquer coisa, na dúvida, vocês pesquisam a respeito desses daí que vocês querem estar adquirindo, tá? Eu estou usando só os Ryzen e os Intel Core i, porque são os mais populares e os mais interessantes aqui, né? Mas, no caso de algum outro tipo de processador diferente, aí vocês podem dar uma pesquisada à parte para ver aí qual que é o padrão utilizado para identificar a geração deles, ok? Agora, uma outra coisa importante é que para você poder comparar modelos diferentes de processadores com gerações diferentes, já fica mais complicado. Não dá para você afirmar que um i5 de 11ª geração é mais potente do que um i7 de nona, por exemplo. Então, para você saber isso certo, você pode pegar os dois e jogar naqueles sites que eu mostrei antes no vídeo de comparação, certo? Como o da Versus, User Benchmark, Technical Seeds, etc. Aí sim você vai ter uma comparação confiável para saber se um é melhor que o outro. Isso é muito importante porque você pode fazer vários tipos de builds, né? Vários tipos de PCs diferentes, construções, né? Que podem ter um preço melhor dependendo aí da geração do processador. E, geralmente a geração mais nova é mais recomendada, né? Por ter novas tecnologias, melhor desempenho, mas não necessariamente é obrigatório. Você pode pegar uma geração mais antiga também, se você não estiver querendo gastar tanto dinheiro assim, certo? Porque quanto mais nova, mais cara também. Então, isso aí meio que já explica em relação à geração. Agora, eu quero falar para vocês também sobre placa de vídeo integrada no processador. Isso é um assunto bem interessante também que vale muito a pena prestar atenção, porque geralmente o processador acaba saindo no mercado com preço igual, tendo ele placa de vídeo integrada ou não. O que seria essa placa de vídeo integrada? É como se ele tivesse uma GPU, né, integrada dentro do próprio processador. Ela, no caso, vai estar dispensando o uso de uma placa de vídeo dedicada, né, uma placa de vídeo off-board, né, que é aquela que você coloca separado, e vai estar conseguindo rodar aí o computador tranquilamente, certo? Os novos processadores agora de última geração, eles têm placas de vídeo integrada bem potentes, que conseguem rodar vídeos até em 4K. Elas não são geralmente tão potentes para jogos, né? Elas são até fracas para jogos, mas dá para você jogar muita coisa também, se for jogos mais antigos aí que não exijam muito. Isso é interessante porque muitas vezes você quer fazer um PC mais fraquinho aí, mais para uso comum mesmo, como navegação, vídeos, etc, trabalho, né? Então você acaba podendo economizar muito dinheiro, porque você não precisa comprar uma placa de vídeo daí. Você pode só com o processador com essa placa de vídeo integrada já dar conta do recado, se você não quer exigir muito do vídeo. E visto que geralmente o preço acaba saindo praticamente igual, seria desperdício você escolher um que não tem. Vale lembrar que isso não te impede de utilizar mais tarde um upgrade com uma placa de vídeo dedicada também, certo? No momento que você colocar uma placa de vídeo na placa-mãe, ela vai passar a assumir o controle do vídeo, certo? Então o processador vai ser colocado de lado e no momento que você retirar a placa de vídeo integrada, o vídeo do processador volta a ficar em execução. Então eu acho isso muito útil, porque você pode estar trabalhando com o computador mesmo sem placa de vídeo, até um futuro upgrade, ou simplesmente não usar a mesma placa de vídeo. E se algum problema acontecer, por exemplo, de você ter a placa de vídeo e ter que remover ela, etc., você não fica com o PC inutilizado, você continua trabalhando com ele sem ela. Então eu acho bem interessante você optar por um processador que tenha já um vídeo integrado. Como você vai saber identificar qual tem vídeo integrado ou não? Geralmente, na descrição do processador vai falar isso aí, certo? Mas também existe aí um sistema que você pode utilizar aí, que é utilizado pela Intel e pela AMD para você saber quando tem vídeo integrado ou não. Que no caso é o seguinte, no caso dos processadores da AMD, os que terminam com a letra G, no caso tem um G no finalzinho dele, certo? Como é o exemplo aqui do AMD Ryzen 3 Pro 4350G, estão vendo? Quando tem esse G no final aqui, é porque ele vem com vídeo, certo? Então ele tem um vídeo integrado. No caso desse daqui, vocês vão ver que de fato tem gráfico integrado, Radeon Graphics aqui embaixo, potência de gráficos 1700 MHz. Então, quando termina em G, os processadores da AMD têm vídeo integrado. No caso dos da Intel, é mais ou menos ao contrário.
No caso da Intel, quando você vê um processador que termina com a letra F, quer dizer que ele não tem vídeo, certo? Então, se não tem nenhuma letra, como é o caso aqui do 10.400 que eu estou vendo aqui, mostrando para vocês, Core i5 10.400, ele tem vídeo, certo? Se ele tivesse outra letra também que não F, ele também teria vídeo. Agora, se ele viesse com o F, é porque ele não ia ter vídeo. No caso, esse aqui, então, não tem o F na frente. Vocês podem ver aqui na descrição que ele tem gráfico integrado nele, certo? Estão vendo aqui? Intel HD Graphics 630, resolução em 4K, etc. Ou seja, então, resumimos a isso aí. Os da AMD que tem G no final, tem vídeo. Os que não tem, não possuem gráfico integrado. E os da Intel que tem o F no final, não tem vídeo. Os que não tem o F no final, possuem sim gráfico integrado. Essa então é uma forma fácil de vocês identificarem. Mas não é só isso, tá? Tem mais uma última coisa que eu quero falar para vocês aqui sobre essa identificação dos processadores ainda, que é em relação a overclock. O que seria overclock? Overclock é quando você configura o processador para trabalhar numa velocidade maior, certo? Você exige mais dele e ele dura menos por conta disso, geralmente, certo? Ele estraga mais rápido, porém ele te entrega um desempenho maior do que aquele que ele foi fabricado para ter. É como usar um turbo em um carro, certo? Por que eu estou falando isso? Porque no caso especificamente da Intel, tem certos processadores que têm essa diferença, certo? Esse diferencial, não são todos. Os processadores que vêm preparados para overclock geralmente são os que têm na frente da sigla do nome dele a letra X ou K, como é o caso desse aqui que vocês estão vendo, Intel Core i5 4690K. É importante vocês saberem isso, por quê? Porque geralmente se vocês comprarem um processador desse que tem esse X ou K na frente e que, portanto, é projetado para ser utilizado com overclock, sendo que você não tem a intenção de fazer esse overclock, o que geralmente o pessoal não vai ter, é só alguns casos que geralmente a pessoa compra realmente pensando em fazer isso, então você vai estar jogando dinheiro fora, porque ele é mais caro, certo? Ele é mais caro e você vai estar comprando um processador que você vai utilizar tendo o mesmo desempenho que outros, que seriam muito mais baratos, por mero equívoco mesmo, por não saber de fato que ele era feito para isso. Então fique atento a isso, tá? Evite o X ou K na frente, a não ser que você queira de fato comprar um processador para fazer overclock. Se não, compre sempre um processador que não tenha o C nem o K na frente aí, no caso dos da Intel, novamente eu digo, certo? No caso dos da AMD, todos eles têm possibilidade de overclock e não tem diferença específica no preço por causa disso. Então, neles vocês não vão precisar se preocupar com esse detalhe, é mais os da Intel mesmo que você tem que ficar atento com esse detalhe aí, ok? Então é isso. Com isso a gente termina esse ponto sobre identificação dos processadores. Agora nós vamos para o ponto número 4, que é se o processador vem ou não com o cooler. Isso é importante, tá? Nem sempre é mostrado na descrição, mas é importante você observar. Geralmente quando vem o cooler junto, ele já nem fala nada na descrição. Quando não vem, geralmente ele ressalta que não vem esse cooler junto, certo? No caso desse i5 10400 aqui mesmo da Intel, ele vem com o cooler junto, tá? Eu comprei ele, ele acompanha aquele cooler base, bem simplesinho mesmo. Mas não vem falando nada na descrição. Estão vendo aqui, ó? Só fala que vem o processador. No caso desse outro processador aqui da AMD, o Ryzen 3 Pro aqui, vocês vão ver que na descrição dele vem falando aqui, como vocês podem ver, ó, produto não possui caixa comercial e cooler box, ou seja, você vai ter que comprar um cooler para ele, certo? Então é sempre bom se atentar a esse detalhe. Você pode querer comprar um cooler melhor também do que o padrão que vem junto, né? Para principalmente casos em que você queira utilizar um uso mais extremo aí do processador, como um overclock, né? Aí tem vários coolers que você pode estar escolhendo à disposição aí para comprar, tanto coolers a ar quanto a água, por exemplo. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto dos coolers agora. Eu vou ter um outro vídeo que fala mais sobre isso também, que está na descrição, certo? Como escolher o cooler certo para o seu processador. Mas, no momento, era mais isso que eu queria falar sobre cooler. Sempre observe se vem ou não, né? Se você vai ter que comprar separado. Afinal de contas, é uma coisa a mais que você vai ter que comprar. É um dinheiro a mais que você vai ter que gastar na hora de comprar o seu processador, então, né? Portanto, é bem importante você observar isso. Por fim, para o nosso quinto e último ponto, que é, na verdade, se você for ver o mais importante até agora, que é compatibilidade, eu vou falar para vocês todos os detalhes de compatibilidade aqui de forma rápida e dinâmica, para que você saiba o que cada um significa e o que ele implica aí na montagem do seu computador. Como exemplo, eu vou mostrar novamente os dois processadores que eu venho mostrando até agora aqui, esse Ryzen 3 Pro e o Intel Core i5 aqui, para que vocês entendam o que é cada detalhe de compatibilidade. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar sobre o mais importante de todos, que vem a ser o socket, certo? O socket vai ditar muito aqui, porque o socket ele vai implicar em qual placa-mãe você vai poder usar depois, certo? Para quem não sabe o que é isso, o socket, também conhecido como package em inglês ou pacote, ele é um encaixe
do processador na placa-mãe. Então, ele tem que ter um socket aí compatível, porque senão você não vai conseguir estar colocando ele na placa-mãe, nem muito menos estar trabalhando com ele lá. O socket não é tudo na hora da compatibilidade com a placa-mãe, certo? A placa-mãe também vai ter que ter compatibilidade com aquele tipo de processador e ou geração específica, mas isso você vai ver na hora de escolher a placa-mãe, certo? Eu falo mais sobre a placa-mãe num vídeo que tem nessa playlist também, que é como escolher a placa-mãe certa para o seu PC. Lá eu falo tudo sobre compatibilidade com a placa-mãe. Por agora basta saber que você vai ter que escolher depois uma placa-mãe que tenha compatibilidade com esse socket. No caso, então, geralmente uma que tenha compatibilidade com a AMD, da AMD, com o da Intel. No caso aqui do processador da AMD Ryzen 3 Pro, o socket dele aqui é o AM4, como vocês estão vendo. Então, isso é o que vocês vão ter que lembrar depois, que vocês vão ter que usar uma placa-mãe com esse socket, certo? No caso da Intel, o i5 10400 aqui, vocês vão ver que o socket dele, aqui em especificações, ó, sockets suportados, é o FCLGA 1200. O interessante aqui é o LGA 1200, que é o socket, é esse que vocês vão ter que procurar depois uma placa-mãe compatível na hora de montar o computador. Então, isso é o primordial em parte de compatibilidade de processador, certo? Tem que ser compatível com a placa-mãe tem que ter essa compatibilidade de volta com o processador depois, então, ok? Isso é o principal. Agora, tem outras coisas muito importantes aqui também. Eu vou usar a descrição desses 5 agora como base para mostrar para vocês tudo o que interessa mais em relação à compatibilidade aqui, tá? No caso, o que nós precisamos observar mais aqui fora o socket seria, seguindo de cima para baixo aqui na lista, o número do TDP. Estão vendo aqui TDP 65W? Esse W significa watts. Essa é uma especificação que geralmente ninguém observa e já pega o processador e já vai instalando do jeito que quer, mas é importante por duas razões. Primeiro, porque você pode utilizar esse valor aqui do TDP, no caso desse processador 65 watts, quando você for colocar uma fonte de alimentação no PC. Ele vai fazer parte da conta, né, já que é uma boa parte do consumo da energia que vai estar sendo utilizada nesse seu novo computador. O processador, geralmente, ele é a segunda peça que mais gasta energia do computador, né? Perdendo só para a placa de vídeo dedicada. Então, é importante você ter uma noção desse valor que ele consome. No caso aqui, o valor máximo, certo? E, em segundo lugar, esse valor também é importante se você for comprar um outro cooler para o processador. Se ele, no caso, não veio com o cooler junto e você tiver que comprar outro, isso aqui é importante. Por quê? Esse 65 watts, ele representa o máximo aí de, não só de consumo, mas de geração de calor que o processador vai estar gerando. No caso, se ele estivesse trabalhando com tudo em 100% os núcleos dele, certo? Ele vai consumir menos do que isso, logicamente, porque nem sempre ele vai estar trabalhando em 100%, mas é importante você saber, né, que quando ele estiver no máximo, aí, no extremo da sua execução, no máximo de estresse, ele vai estar gerando de calor essa quantidade aqui, vai estar gastando isso daqui. Porque na hora que você vai comprar um cooler separado, um cooler específico aí para ele, o cooler ele mostra na descrição dele quanto de TDP ele trabalha. No caso, vamos supor que ele recomenda lá ser utilizado num processador que tem um TDP de até 130, como no exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Então ele consegue refrigerar 130 ou menos, entenderam? Já se o processador exigisse mais do que isso, tivesse um TDP maior, precisaria ser um cooler melhor, então que tivesse capacidade de refrigeração maior. Então isso aí é importante para você escolher o cooler certo depois. Outra coisa extremamente importante, quase tanto quanto o socket, é o tipo de memória RAM suportado. No caso aqui vocês podem observar que tem aqui tipos de memória DDR4 2666. Por que isso é importante? DDR4 é o modelo da memória, no caso a geração dela, certo? Isso é muito importante porque se você for colocar uma memória DDR3 depois, ela não vai funcionar, nem uma 5. Vai ter que ser aquela que tem compatibilidade. Tem alguns processadores que têm compatibilidade com mais de uma, mas no caso aqui, a compatibilidade é para DDR4, que é a mais utilizada no mercado no momento, certo? A 5 é mais utilizada em processadores bem mais caros, mas assim, no momento é mais a DDR4 mesmo. Não quer dizer que você não pode pegar um processador mais antigo e usar a 3, mas eu já recomendaria da 4 para cima, se possível, depois, ok? Que seria mais interessante, já que a velocidade melhorou muito da geração 3 para 4. Logo à frente desse DDR4, vocês vão ver que tem o número 2666, no caso são 2666 MHz. Isso aqui é a velocidade máxima que o processador vai trabalhar de memória RAM, certo? Isso também é muito importante, por quê? Senão você vai gastar dinheiro à toa. Geralmente a pessoa vai lá e compra a melhor memória que encontra, com às vezes uma velocidade de 3200, por exemplo, sendo que o processador que ele comprou tem aqui o máximo de trabalho de 2666. Aí o que vai acontecer? O processador vai limitar o uso dessa memória. Até dá para você tentar forçar um overclockzinho dessa memória tal para ela trabalhar com o máximo na BIOS lá, mas não é recomendável, certo?
O interessante é você trabalhar dentro do que é especificado pelo fabricante. No caso, então, se o processador tem 2.666 MHz de máximo de velocidade de memória RAM, você vai comprar uma memória RAM que tenha o máximo de 2.666. Senão, você vai estar jogando dinheiro fora, certo? Então, isso aqui é muito importante. Eu falo mais sobre isso no vídeo em que eu falo sobre como comprar uma memória RAM certa para o seu PC, ok? Número máximo de canais de memória também é importante, tem 2. É o mínimo necessário para uma boa execução, é o padrão. Tem uma importância nisso aqui, mas eu falo mais sobre isso no vídeo sobre a memória RAM que eu comentei. Basta saber que tem que ter pelo menos esses 2 canais. Gráfico do processador. Aqui é aquela parte que eu havia comentado com vocês, não é todos que vão ter, né? Se você optar por um, aqui você vai ter a informação de gráfico do processador, que é bem importante porque você vai ter que saber isso se você tiver a intenção de montar um computador sem a placa de vídeo dedicada. Já que você muitas vezes vai querer usar um monitor ou uma Smart TV para rodar aí depois desse computador, e ele vai ter aí uma resolução específica, certo? Então vamos supor que você tem um monitor 4K, você não vai querer usar um processador com gráfico que só tenha 1080p, certo? Você vai querer utilizar o máximo do que o seu monitor ou do que a sua Smart TV está proporcionando aí de capacidade. Então isso aqui é importante, dá para você ver resolução de gráfico, né? Suporta 4K, etc. Então, sempre é importante você observar essa informação aqui sobre o gráfico integrado do processador, caso você tenha optado aí por um modelo que possua esse gráfico integrado. Outra parte muito importante é as opções de expansão aqui, que seria, no caso, a compatibilidade com o PCI Express. Notem que aqui tem PCI Express 3.0 e já existe processadores que trabalham com o PCI Express 4.0, mas, por enquanto, isso aqui não é tão importante, tá? Assim como a configuração do PCI Express embaixo, que tem 1x16, 2x8, 1x8 e 2x4 aqui, que são as pistas e velocidades aqui do PCI Express. Por enquanto, eu não vou falar para vocês que isso seja tão importante, porque qualquer placa de vídeo, mesmo ela sendo uma placa de vídeo projetada para o PCI Express 4.0, ela tem uma retrocompatibilidade, então ela funciona com o PCI Express 3.0. Por enquanto, não tem uma diferença significativa no desempenho, tá? Ela pode até trabalhar um pouquinho melhor no 4.0, mas ela trabalha bem no 3.0 também. Isso eu posso falar para vocês com tranquilidade, porque realmente eu fiz vários testes a respeito e já acompanhei muitas pesquisas online também. Então, realmente uma placa de vídeo 4.0 ela trabalha normal no 3.0. Então, não tem muito que você se preocupar nessa parte aqui do PCI Express. Só uma coisa que eu vou dar uma ressalva aqui, que é o seguinte. Geralmente, na hora que você for fazer a compatibilidade com a placa-mãe, tem processadores que vão ter o 4.0 e tem processadores que vão ter o 3.0, no caso aqui do PCI Express. E a placa-mãe, muitas vezes, ela trabalha com os dois. Por exemplo, ela trabalha com PCI Express 3.0, no caso de um i5 de 10ª geração, ou com PCI Express 4.0, no caso de um i5 11ª geração, certo? Então, várias placas-mães vão ter essa opção aí de dupla compatibilidade, né, com PCI Express 3.0 ou 4.0, sendo que quem vai ditar principalmente vai ser o processador, ok? Então, é uma coisa interessante para me deixar aqui falado para vocês, mas, como eu já disse, o 3.0 trabalha tranquilo com qualquer placa de vídeo. E no mais é isso, pessoal. Acho que com isso, eu devo ter cobrido tudo e mais um pouco do que eu podia falar para vocês a respeito aí de como escolher um novo processador aí para o seu PC. Acho que agora vocês já têm aí informações suficientes para conseguir escolher por conta própria um processador que vocês achem que é legal, que é bacana, que vai cobrir a necessidade, né, que vai suprir o que você precisava para o seu novo computador, e dentro, logicamente, de um custo-benefício legal, né? Ou seja, você vai conseguir comprar um processador bacana que atenda ao que você precisa sem gastar muito dinheiro, certo? Sabendo aí, então, escolher um que realmente faça sentido aí para o seu bolso aí e para as suas necessidades. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que ele tenha ajudado vocês em alguma coisa. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe, tá? Ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Um forte abraço a todos vocês do fundo do coração. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau!